Suponha que seu amigo acabou de lhe enviar uma mensagem. Você já parou para pensar em como é que essa mensagem sabe que ela deve chegar no seu celular e não no do seu vizinho? Para entender como isso ocorre, nós vamos primeiro pensar no caso do Joãozinho. Joãozinho é um entregador de pizza, e sua próxima entrega é na Avenida Paulista, número 1024, andar 5, apartamento 7. Para realizar a entrega, Joãozinho vai até a Avenida Paulista, onde ele se depara com dois prédios idênticos. Nesse momento, ele confere o endereço novamente, entrando no prédio da esquerda, de número 1024. Então, ele entra no elevador, pressiona o botão do andar de número 5 e vai até o quinto andar. Por fim, ele anda pelo corredor até encontrar o apartamento de número 7. Assim como o pedido de pizza tinha um endereço de entrega que foi utilizado por Joãozinho para chegar no apartamento, a mensagem que você recebeu de seu amigo também tinha um endereço de destino. Esse endereço identifica, dentre todos os dispositivos que estão conectados na internet, qual deles é o seu celular. No caso da pizza, o endereço de entrega pode ser dividido em vários componentes: o nome da rua, o número do prédio, o andar e o apartamento. De forma análoga, os endereços de destino da internet são formados por quatro componentes, quatro números entre 0 e 255. Por exemplo, o seu computador pode ter o endereço 181.218.211.111. Endereços como esse são chamados de endereços IPv4. Para entender como esses endereços realmente funcionam, precisamos mudar um pouco de perspectiva e enxergá-los da mesma forma que os computadores. Computadores só sabem lidar com sequências de zeros e uns, de forma que todos os números precisam ser convertidos para esse tipo de sequência. Para isso, vamos utilizar o código binário, que associa cada número de 0 a 255 a uma sequência única de 8 dígitos 0 ou 1, como mostra a tabela ao lado. O modo exato como essas sequências são obtidas não é muito importante. O que importa mais para nós é que é possível associar cada número a uma sequência única de zeros ou uns. Por exemplo, voltando para o endereço IP de antes, o código binário transforma o número 181 na sequência 101100101 e o número 218 na sequência 110111010 e assim por diante. No exemplo da pizza, vemos que o endereço de apartamentos vizinhos é muito parecido. A rua, o número do prédio e o andar continuam iguais, enquanto apenas o número do apartamento varia. No caso do endereço IP, o mesmo fenômeno ocorre. Por exemplo, podemos imaginar que o endereço IP do seu vizinho é 181.218.216.126. Convertendo esse endereço para binário, obtemos a seguinte sequência. Lembrando que você tem o seguinte endereço IP, podemos comparar os dois endereços. Fica claro que eles começam com a mesma sequência de zeros e uns. Os primeiros 20 dígitos do endereço são idênticos. Isso ocorre porque vocês dois têm o mesmo provedor de internet. Esse provedor funciona de maneira análoga a um prédio. Da mesma forma que o seu prédio tem vários apartamentos, todos localizados na mesma rua e no mesmo número de prédio, mas em andares e apartamentos diferentes, o seu provedor de internet pode oferecer vários endereços IP distintos, mas todos com o mesmo prefixo. Tanto os dois endereços de apartamento apresentados, quanto os dois endereços de IP, contêm partes idênticas, destacadas em vermelho. Para identificar esse prefixo comum, vamos utilizar o conceito de máscara. A máscara identifica quais partes do endereço são comuns e quais variam. No caso do prédio, poderíamos utilizar uma máscara 1100, onde os uns indicam que a rua e o prédio são fixos, e os zeros indicam que o andar e o apartamento variam. Utilizando essa mesma notação, a máscara dos endereços IP seria a seguinte, indicando que os primeiros 20 dígitos dos IPs são fixos e os últimos 12 dígitos variam. Como já mencionamos, essa representação em zeros e uns é geralmente usada apenas por computadores. Para converter a máscara de volta para uma representação humana, basta utilizar novamente o código binário. Fazendo a conversão de binário para decimal, obtemos a máscara 255.255.240.0. No exemplo do prédio, vemos que a rua e o número do prédio definem uma máscara 1100 para os apartamentos. No entanto, essa não é a única máscara que podemos obter. Por exemplo, podemos dividir os apartamentos do prédio por andar. Nesse caso, a máscara inclui a rua, o número do prédio e
também o número do andar, o que é representado pelo número 1 na posição do andar. Esse mesmo fenômeno também ocorre no endereçamento IP. Como exemplo, vamos considerar os endereços com o seguinte prefixo, que é um dos prefixos que pertencem ao Brasil. Os endereços IP com esse prefixo são divididos entre os provedores de internet brasileiros. Então, cada provedor obtém o seu próprio prefixo dentro do prefixo brasileiro que acabamos de ver. Em seguida, cada provedor distribui os seus endereços entre os seus usuários. Por exemplo, suponha que você e o seu vizinho utilizem o provedor 2. Nesse caso, vocês recebem os seguintes endereços. Ambos seguem tanto o prefixo brasileiro, que vimos anteriormente, quanto o prefixo do provedor 2. Nesse caso, dizemos que o prefixo do provedor 2 determina uma subrede desse prefixo brasileiro, e que você e o seu vizinho estão dentro dessa subrede. Da mesma forma, cada um dos outros provedores forma sua própria subrede, todas contidas dentro da mesma subrede brasileira. Essa subrede brasileira, por sua vez, é uma das muitas subredes contidas no Brasil. Além delas, há também diversas outras fora do Brasil. Juntas, todas essas subredes compõem a rede IPv4.